Bom, então, em relação à educação, limite com a educação, existe um ponto também de controle da análise de contas de governo, verificar se o município aplicou o limite, aplicou o mínimo, cumprindo o índice constitucional. O índice constitucional é 25% da receita de impostos, tá? E a educação básica nacional nossa, a educação nacional aqui do país, ela é dividida, né, em básica e ensino superior, tá, para ter uma alteração nesse desenho. Tá? E a educação básica, ela é composta do ensino infantil, aí eu botei ali a subfunção, o código da subfunção, que é 365, o ensino fundamental, subfunção 361, o ensino médio, isso compõe a educação básica, tá? E tem também o ensino superior. E apartado, nós temos também outras modalidades, que é o ensino profissional, educação aos jovens e adultos e a educação especial. Para município, que é o nosso caso aqui, a modalidade de ensino prioritária é o ensino infantil e o fundamental. O município pode aplicar no ensino médio? Sim, pode. Pode aplicar no ensino superior? Pode, sem problema. Mas ele tem que atender prioritariamente o ensino infantil e o ensino fundamental. O infantil, creche e pré-escola, né, da criança desde 3 anos até os 6, e o fundamental do primeiro ano, né, até o 9º ano. O antigo classe de alfabetização era até a 8ª série, agora mudou do primeiro ano até o 9º ano. Então, nessa linha, os índices constitucionais e aplicação de recursos no Fundeb, a gente verifica a aplicação no ensino infantil e fundamental. Tá? Se você aplicar despesa no ensino médio, a gente não vai computar para o índice, o ensino superior também. Somente infantil e fundamental. Tá? Ocorre que, porém, como existem essas outras modalidades, jovens e adultos e educação especial, os jovens e adultos e educação especial, eles podem estar atrelados ao infantil fundamental. De repente, é uma classe de educação especial, mas que está na etapa do ensino infantil ou do fundamental. Tá? Nesse caso, o tribunal vai trazer para o índice a despesa de educação especial. A mesma coisa com jovens e adultos. Jovens e adultos, subfunção 366, pode ser que aquela classe de jovens e adultos esteja estudando na etapa de ensino fundamental. E aí, nesse caso, eu trago também a aplicação de recursos de jovens e adultos para o índice. Mas isso vai depender de uma declaração de vocês, de uma afirmação de vocês, afirmação do município, dizendo o seguinte, porque nas demonstrações contábeis eu vou filtrar, vou puxar só 365, 361 e 365, só. Tá? Mas pode ser que no município tenha essas duas etapas de ensino, vocês precisam declarar para o tribunal de que a aplicação de recursos nas subfunções 366 e na subfunção 367, elas foram carreadas para a etapa de ensino fundamental ou o infantil. Através de nota explicativa, não precisa de processo. Através de nota explicativa. E aí seria interessante que o município, a administração, tivesse lá um centro de custo, né? Porque você pode ter ensino médio, aí jovens e adultos, tem adultos no ensino médio também. E você tem que identificar da parcela que foi aplicada na 366, qual parcela corresponde ao ensino infantil, qual delas corresponde ao fundamental ou qual corresponde ao ensino médio. Tá? Você pode ter um centro de custo para fazer essa correspondência ou usar o critério mais comum, que é o critério de rateio. Mas aí fica a critério de vocês, qual vai ser a metodologia utilizada. A mesma coisa acontece com as subfunções atípicas. Vocês podem ter, por exemplo, lá no gasto com a educação, a subfunção 122, não é isso? Que é a administração geral, que normalmente ela é típica da função 04, função 04, função administrativa. Aí pode ser que vocês apliquem na 122. Vocês podem eventualmente aplicar também na 306, que é a alimentação, que ele é típica da função saúde. Vocês podem aplicar também na 840,
se eu não me engano, 842 ou 47, que é Previdência, que são as contribuições patronais lá do professor. Tá? Então, mesmo vocês aplicando recurso em subfunções atípicas, eu posso trazer para o índice da educação, desde que elas sejam classificadas na função 12, função educação, e em nota explicativa, vocês evidenciem para o tribunal em qual etapa a qual etapa de ensino correspondem tanto as subfunções de jovens e adultos e educação especial, quanto as outras. Porventura, eu citei 3 aqui, mas podem ter outras também, né? Que vocês eventualmente venham a aplicar na função educação. Tá? Então, o tribunal vai fazer essa apuração. Então, lá no documento que a gente pede, inclusive tem uma nota explicativa, tem uma observação, de que você precisa, em nota explicativa, esclarecer a que categoria de ensino, que etapa de ensino corresponde àqueles gastos nas subfunções atípicas. O Tribunal de Contas, ele tem mudado a sua interpretação em relação ao que é aplicar. Né? Fala assim, tem que aplicar 25% na educação. O que é aplicar? O que significa aplicar na educação? A gente tem no setor público a aplicação de recursos, ela é pela despesa empenhada, liquidada e paga, não é isso? Você tem o empenho da despesa, liquidada e o pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. São as 3 etapas da execução da despesa. Até então, o tribunal considerava, né, as despesas empenhadas para efeito do índice de educação e de saúde. Tá? O município aplicou, significa que ele empenhou aquelas despesas. No entanto, na prestação de contas de governo de 2016, o Tribunal de Contas mudou seu entendimento, passando a considerar como aplicação de recurso as despesas liquidadas, aquelas em que o fornecedor já entregou o bem, né, ou o contratante já prestou o serviço. Só após a liquidação da despesa é que será considerado o recurso aplicado na política de educação. O valor liquidado e acrescido aí dos restos a pagar não processados, despesas não liquidadas, até o limite da disponibilidade. Isso é uma alteração. E aí o tribunal, lá em 2016, falou o seguinte, mudamos o entendimento e vamos aplicar esse entendimento a partir da competência 2019. Então, é essa agora que vocês vão prestar contas para a gente. Então, nessa prestação de contas de 2019, o tribunal já vai aplicar esse entendimento. Não vai mais considerar a despesa pelo empenho, mas sim pela liquidação. E os restos a pagar não processados, que tiver disponibilidade de recurso específico para a área de educação. Disponibilidade específica para a educação. Tá? Usando ali o mesmo critério de apuração da Secretaria do Tesouro Nacional, que é feita pelo CIOP, pelo Sistema de Informações Orçamentárias Públicas de Educação, lá do FNDE. Inclusive, aquela questão do Fundeb. Porque hoje o tribunal, até hoje, o tribunal considera que considera que o valor que você mandou para o Fundeb, a sua contribuição como gasto em educação. Na verdade, o tribunal está mudando o entendimento no sentido de que só vai considerar, em relação ao Fundeb, o valor que for efetivamente aplicado. Se você mandou 10 para o Fundeb e recebeu os mesmos 10, ele não vai considerar 10 como seu gasto, mas somente o que você aplicou. Se você aplicou 9, um valor menor, esse será o valor considerado para efeito do seu limite. Tá? Então, o que você efetivamente aplicar, e não o que você repassar para o fundo. Tá? Em 2019, teve uma consulta no tribunal, lá do deputado da Assembleia Legislativa,
questionando esse ponto, né, essa apuração dos gastos com educação, que na época era despesa empenhada. E aí ele fez uma consulta e fazendo já uma indicação de que seria melhor e mais efetivo que as despesas fossem consideradas pelo pagamento. Mas o tribunal já tinha decidido antes que seria pela liquidação, no processo anterior. Tá? O tribunal, nesse processo de consulta, ele acolheu, né, e promoveu o entendimento que, de fato, as despesas deveriam ser consideradas no pagamento. No entanto, como já existia uma decisão dizendo que em 2019 seria pela despesa liquidada, o tribunal determinou que essa nova metodologia da despesa pelo pagamento seria aplicada na competência 2020, essa que vocês estão executando agora, no exercício de 2020, cuja prestação de contas será apresentada em 2021, no ano que vem. Então, o tribunal fazia a despesa pelo empenho, em 2019 vai fazer pela liquidação e em 2020 vai reduzir para o pagamento. Tá? Sendo que nessa da liquidação aqui, enquanto liquidação, vai ser liquidação e resto a pagar com disponibilidade de recurso. Tá? Aquele que tiver disponibilidade de recurso específico para a educação. E aí nós montamos um balancete para que vocês comprovem essa disponibilidade, se houver. Tá? Uma outra alteração também ainda para 2019, que vai ser aplicada agora em 2019, é que as despesas com indenização ou auxílio, benefício assistencial para professores com recursos do Fundeb, ele pode ser pago. No entanto, não vai ser considerado mais como remuneração, e sim como outras despesas. Tá? Porque até então a gente considerava como remuneração do professor e computava nos 60%. Tá? A partir de 2019, nas contas de agora, de 2020, os auxílios, sobretudo alimentação, transporte, auxílio creche, enfim, quaisquer auxílio, ele não mais será considerado como remuneração para ser computado nos 60%. O tribunal vai considerar como outras despesas, tá? Jogando isso nos 40%, na parcela dos 40% do Fundeb. Eu tenho uma outra modificação também, que o tribunal promoveu numa consulta feita por um município. Dessa feita vai ser aplicada só a partir da competência 2020. Em 2019 mantém ainda o entendimento atual. Mas a partir da competência 2020, o tribunal não mais vai enquadrar o uniforme como gasto com ensino. Tá? Foi uma consulta, a consulta 200.420-9/18. Sessão plenária de 27 de setembro de 2018, no qual decidiu que as despesas com uniforme escolar não se enquadram como despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Tá? Então, a partir das contas de competência 2020, a gente não vai mais considerar o uniforme escolar como gasto em educação. Aí ontem me perguntaram, e a merenda? Em relação à merenda escolar, permanece o mesmo entendimento. O Tribunal de Contas ainda considera merenda como despesa em educação, tá? Para efeito do índice. Ainda não houve mudança de entendimento. Não posso afirmar por quanto tempo vai permanecer, pode ser que o tribunal mude esse posicionamento, mas, por enquanto, a merenda escolar ele é considerado. No entanto, é bom destacar que tanto os gastos com uniforme escolar, a distribuição gratuita de uniforme, quanto os gastos com a merenda, apesar do tribunal ainda, no caso do uniforme, aceitar até agora, né, vai só mudar depois, aceitar essas despesas, o Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Educação, o CIOP, eles não aceitam essas despesas para efeito do índice. Tá? Então, qual é a orientação que a gente dá? Que se busque cumprir o índice da forma mais rigorosa. Cumprir o índice aqui para efeito do Tribunal de Contas, para terem as suas contas aprovadas, mas cumprir o índice também lá no CIOP, lá no Ministério da Educação, não considerando uniforme nem merenda escolar para efeito de gastos, porque o CIOP, se a gente descumprir lá o limite, lá fica evidenciado o descumprimento no CIOP, a gente vai ter problema com os repasses da educação, do FNDE.
Tá? Então, a gente tem que cumprir aí o índice de forma mais rigorosa. Tá? Aqui no tribunal a gente aceita, mas o CIOP e o MEC não aceitam essas despesas, nem uniforme e nem merenda escolar. Tá? Então, é um gráfico que a gente fez aqui. Em 2018, que já passou, as despesas com inativo não eram consideradas na educação, despesas com aposentado, a partir dessa competência. A partir da competência 2019, na competência 2019, a apuração do índice será pelas despesas liquidadas, mais os restos a pagar não processado com disponibilidade. E o auxílio alimentação e demais verbas, né, indenizatórias não mais serão computados no 60% do magistério, lá do Fundeb. Vai ficar como outras despesas de custeio, lá no 40%. A partir de 2020, a apuração do índice será pelas despesas pagas na educação, pelo pagamento, e o uniforme escolar não mais será considerado como gastos na educação e nem poderá ser pago com recurso do Fundeb, tá? A partir da competência 2020. Na verdade, já não pode nem a partir de hoje, né, o uniforme, com o Fundeb, porque o MEC ele trava. Tá? Então, mas a partir de 2020 tem essa questão que o tribunal também não vai aceitar, não vai acolher. Tá? E aí, para a gente comprovar o atingimento do limite com essas condicionantes, o tribunal vem exigindo alguns documentos. Um demonstrativo por fonte, evidenciando o total das despesas na função 12, educação, e nas subfunções 361 e 365, tem um etc. aqui, por conta das outras subfunções, tá? Despesas empenhadas, liquidadas e pagas, nos moldes do quadro C1, C2 e C3, que você já conhece. O C1, despesa empenhada, C2, despesa liquidada, e o C3, a despesa paga. Acompanhada de documentação comprobatória. Não basta elaborar o quadro. Manda acompanhado lá dos demonstrativos contábeis que comprovem. E aí, esse documento aqui é novo, um balancete de verificação nos moldes do quadro C4, demonstrando a disponibilidade financeira e as obrigações específicas do ensino. Por quê? Em 2019, eu vou apurar o índice considerando despesa liquidada, mais os restos a pagar com não processado com disponibilidade. Então, vocês precisam comprovar a existência de disponibilidade de recursos da educação. A gente sabe que é difícil, alguns municípios não têm. Na saúde é mais fácil, porque tem um fundo municipal de saúde, aí tem a conta própria, uma conta corrente própria da saúde, onde fica mais fácil de enxergar, de ver esse valor. Na educação, alguns municípios não têm fundo municipal de educação e nem tem uma conta específica para a educação. E é por isso que o tribunal tem orientado a abertura de uma conta específica para a educação, para a movimentação dos recursos de impostos, para fazer face aos restos a pagar não processado e poder considerar lá no seu índice. Tá? Agora, esse quadro C4 aqui tem que vir acompanhado da documentação comprobatória, não é só fazer o balancete, tem que vir com o extrato bancário, com a conciliação bancária, tem que vir lá com a relação de réis a pagar, de consignações, tá, para comprovar a sua disponibilidade de recursos para fazer face ali aos restos a pagar não processado, ok? Ficou alguma dúvida em relação a esse ponto? Sim, quem não tem a conta específica, foi uma pergunta, quem não tem a conta específica da educação, a pergunta aqui do colega. Bom, nesse caso, o tribunal já tem algum tempo já determinado, e desde 2016, dizendo que o tribunal só vai considerar, para efeito do limite, as despesas liquidadas e restos a pagar com disponibilidade. Tá? Então, quem não tem essa conta não terá como comprovar a disponibilidade para cobrir. E aí não vai considerar pagar no limite, vai ser somente a despesa liquidada. Não vai ter nenhuma impropriedade por não ter a conta. Tá? Mas não vai poder carregar o resto pagar não processado para o índice. Exatamente. Ao invés de subir com aquele anexo com o documento, vai subir uma declaração que dá inexistência de uma conta específica.
Mas a gente tem conversado, determinado, assim, orientado o tribunal que se abra uma conta específica para essa finalidade. Tá? Até depois que a gente passar para a despesa, para que a metodologia passar para a despesa paga, na minha visão, é interessante que se tenha uma conta própria, até mesmo para argumento de eu não paguei ainda, mas eu tenho um recurso aqui nessa conta corrente separado para promover o pagamento. Porque, eventualmente, o processamento da despesa não deu tempo de ser promovido. Foi empenhado em dezembro, ainda está naquele processamento, e ainda não houve tempo hábil para o pagamento efetivo. Mas, se vocês comprovarem que existe um recurso em separado uma conta para pagar em janeiro, enfim, e aí pode ser um argumento, é uma tese de defesa, né, caso não cumpra o índice pelo pagamento. Aí ficaria a critério, mas é opcional, fica a critério da administração. Tá? Diferente do Fundeb. Do Fundeb já é obrigatório ter uma conta própria. Eu vou falar mais à frente aqui, mas para a conta movimento é opcional. Relação de cancelamento de resto a pagar da fonte de impostos, é importante mandar.